Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. Desde já quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós temos esse encontro e temos a oportunidade de estudarmos juntos as Escrituras. E na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens, a série A Segurança do Cristão. Nós vamos estudar de forma expositiva as cartas de João, 3 cartas do Novo Testamento. Nós vamos começar o estudo pela primeira carta e depois nós vamos seguindo, com a segunda e a terceira. E eu tenho certeza que Deus há de edificar o seu coração e a sua vida, como Ele tem feito sempre que eu e você nos reunimos para estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu quero convidar você para participar conosco na próxima sexta-feira da oração da madrugada. Toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos o Clamor pela Família, uma reunião presencial aqui no templo da igreja, e você tem a oportunidade, juntamente com a sua família, de clamar ao Senhor. Então venha participar da oração da madrugada, toda sexta-feira, às 5 horas da manhã. Nós vamos continuar a nossa série A Segurança do Cristão. Essa segurança ela é dada por Deus ao crente. Essa segurança que nos ensina a vivermos na presença de Deus, a nos alegrarmos com aquilo que já recebemos do nosso Senhor. E a segurança do cristão é a maior segurança que nós podemos ter. A segurança de que fomos salvos, de que fomos escolhidos por Deus, que o amor de Deus está sobre a nossa vida. Então nós podemos conviver com essa segurança. Em primeiro lugar, porque o amor de Deus está sobre nós. Em segundo lugar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que perdoa pecados e nós cremos na remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E nós podemos ter segurança porque nós temos uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que não está baseada em homens, uma fé que não está firmada nas circunstâncias desse mundo, mas uma fé que está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por esses motivos e tantos outros, nós temos a segurança da salvação, nós temos essa segurança que aquieta, que acalma o nosso coração. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo introdutório dessas 3 cartas de João. Nós vimos na semana passada alguns propósitos pelos quais levaram o apóstolo João a escrever essas 3 cartas e hoje nós vamos dar continuidade nessa fase introdutória do nosso estudo. Se Deus permitir, na semana que vem nós vamos entrar propriamente no texto e nós vamos analisar de forma expositiva cada versículo dessa primeira carta do apóstolo João e em seguida, sucessivamente, a segunda e a terceira carta. Mas hoje nós vamos continuar esse estudo introdutório, Nós estamos vendo aí as características dessas cartas do apóstolo João. Quem escreveu a primeira carta foi de fato o apóstolo João. Nós vimos no nosso último encontro algumas evidências internas e externas que comprovam que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Então, não só essa primeira carta, mas também a segunda e a terceira foram escritas pelo mesmo autor, o discípulo amado de Jesus, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia que Jesus teve com seus 12 discípulos. E nós vimos também na semana passada que João, ele escreveu essa carta, a primeira, por volta do ano 90 e 95 depois de Cristo. O apóstolo João já era um homem idoso e ele escreve essa primeira carta da cidade de Éfeso. João, ele foi pastor ali na cidade de Éfeso e de lá ele escreve essa primeira carta. E para quem que João escreve essas cartas?
É importante a gente destacar que as cartas de João ficaram conhecidas como cartas gerais. Elas não são cartas específicas a uma determinada comunidade, a uma determinada igreja. Pelo contrário, as cartas de João foram classificadas como cartas gerais, porque elas não tratam a respeito de problemas que haviam nas igrejas daquela época. Como, por exemplo, a carta de Tiago, que nós estudamos anteriormente, era uma carta específica, porque tratava de problemas de algumas comunidades daquela época. Já as cartas de João são cartas doutrinárias, cartas que vão abordar assuntos concernentes à fé cristã. Não que a carta de Tiago não trata a respeito de temas doutrinários e relacionados à fé cristã. Mas a carta de João, nós não vamos ver em nenhum lugar ele falando de problemas específicos, como o apóstolo Paulo fez muitas vezes ao escrever a carta aos Coríntios, né, as cartas aos Coríntios, quando ele recomenda àquela igreja várias situações, vários procedimentos. Na semana passada nós começamos a ver quais foram os propósitos pelos quais João escreveu esta primeira carta. E nós vimos no nosso último encontro que João escreveu essa primeira carta para oferecer aos crentes a segurança da salvação em Cristo Jesus. Lá no capítulo 5, no versículo 13 da primeira carta, João vai dizer: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João está dizendo aqui para nós que aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador, têm a vida eterna. E João, aqui nessa primeira carta, ele vai dar várias evidências de que nós temos a vida eterna, de que nós podemos ter a segurança da salvação e que há uma segurança que todo cristão tem. E ao longo dessa série nós vamos descobrir por que nós podemos ter essa segurança, o que nos motiva, o que nos inspira a termos essa segurança, essa tranquilidade diante de Deus. E nós vamos estudar, né, ao longo desta primeira carta várias evidências, vários princípios que a palavra de Deus nos ensina em que nós podemos então confiar e termos essa segurança. Em segundo lugar, João escreveu esta carta para expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Então, nessa primeira carta, nós vamos ver o apóstolo João denunciando, né, os erros dos falsos mestres que desde o primeiro século atrapalham a comunhão da igreja, a maturidade da igreja. Então, lidar com os falsos mestres não é uma realidade dos nossos dias. Desde a época lá do apóstolo João, desde o primeiro século, a igreja precisa lidar com os falsos mestres. E João aqui ele vai nos ensinar como que nós devemos então lidar com os falsos mestres. No capítulo 2, versículo 26, ele diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. O objetivo dos falsos mestres naquela época e nos dias de hoje, porque nós não podemos ser inocentes achando que hoje não há falsos mestres que querem atrapalhar a igreja, que querem tirar o foco da igreja. Nós sabemos que há muitos falsos mestres por aí, e tanto nos dias de hoje quanto lá nos dias do apóstolo João, o objetivo desses falsos mestres era enganar o povo de Deus. Então, os falsos mestres, de acordo com as palavras de João, haviam saído de dentro da própria igreja. Os falsos mestres sempre saíram de dentro da própria igreja. Lá no capítulo 2, versículo 19 dessa primeira carta, João vai dizer: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mais à frente nós vamos estudar de forma expositiva, de forma mais profunda, esses textos que nós estamos lendo. Mas eu estou trazendo aqui para você, desde já, esses textos bíblicos dessa primeira carta,
para que você consiga perceber quais são os propósitos que João tinha na mente e no coração ao escrever esta primeira carta. Mas se João ele combatia os falsos mestres, o que os falsos mestres ensinavam? O que os falsos mestres estavam acrescentando ali na doutrina cristã? Em primeiro lugar, eles negavam que Jesus Cristo era de fato o Messias, o prometido. Os falsos mestres, eles negavam que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Os falsos mestres, eles colocavam em dúvida o reinado de Jesus Cristo. Eles colocavam em xeque o título de Jesus, de que Jesus não era o Cristo, o Messias. Então esse era o primeiro ensino enganoso que os falsos mestres estavam levando adiante naqueles dias. Em segundo lugar, eles negavam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não acreditavam de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino, que Jesus é igual a Deus. E essa é uma negativa presente há muitos séculos. Desde o primeiro século da era cristã, algumas pessoas colocam em xeque a divindade de Jesus. O apóstolo João ele vai escrever um evangelho para falar a respeito dessa divindade de Jesus. O evangelho de João, se você não sabia, ele foi escrito com essa finalidade, né? Provar, dar evidências de que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Em segundo lugar, os falsos mestres negavam a encarnação de Jesus Cristo. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então eles negavam, né, esta afirmação. Eles colocavam em dúvida, né, vários pontos a respeito da cristologia, que é a doutrina que estuda a pessoa de Cristo. As cartas de João foram escritas também com o objetivo de combater os ensinos filosóficos, possivelmente presentes no seio da igreja. Então a primeira, a segunda e a terceira carta foram escritas não só para combater os falsos mestres, mas também para combater os ensinos filosóficos que eram muito fortes naqueles dias. Então a filosofia daquela época colocava em dúvida vários pontos da doutrina cristã. E João então vai escrever essas cartas com esse intuito de combater essas filosofias vãs, essas filosofias contrárias às Escrituras. João vai combater, como por exemplo, o gnosticismo, que era uma filosofia naquela época que defendia que o conhecimento era o fim de todas as coisas. O gnosticismo colocava em dúvida, né, os milagres, né, o sobrenatural. Tudo deveria ser provado e comprovado acerca do conhecimento. E isso trazia ao coração das pessoas ali algumas incertezas, algumas dúvidas a respeito daquilo que Jesus havia realizado, daquilo que as pessoas diziam acerca de Cristo. Para o gnosticismo, o mundo não foi criado pelo Deus Supremo, mas por um artista, por um anjo. Então eles duvidavam de que Deus, o Todo-Poderoso, criou os céus e a terra em 7 dias, como ensina lá em Gênesis. Eles colocavam em dúvidas vários pontos das Escrituras. Em segundo lugar, o gnosticismo ensinava que a matéria é má. E sendo má, é inadmissível a doutrina da encarnação de Cristo. Então, para os gnósticos daquela época, o Deus Santo, poderoso, como que ele poderia se encarnar e vestir pele humana? Como que ele poderia se tornar homem, o Santo se tornando um homem que habitou a terra, que andou pela terra? Então, para o gnosticismo, isso era impossível. Então, eles colocavam em dúvida, né, também a encarnação de Cristo.
Uma outra filosofia muito conhecida, muito ensinada naquela época, era o docentismo. E o docentismo cria que Cristo simplesmente parecia humano, um fantasma ou aparência de alguma espécie, e sua aparência física não era real. Então, para os docentistas, Jesus, ele era um fantasma, ele parecia um homem, mas ele não era de fato um homem, né, de carne, de osso, ele não tinha sua figura física, e para eles essa figura, né, essa aparência de Jesus não era real. E a terceira corrente muito conhecida naquela época era uma corrente ensinada por um homem chamado Cerinto. Ele era oponente do apóstolo João e ele seguia também o gnosticismo. E para Cerinto, esse oponente de João, e ele replicava esse seu ensino, Cristo ele era como uma espécie de pomba que desceu sobre o Jesus humano. E na cruz, o Cristo voltou ao céu e o Jesus pecaminoso morreu. E que o homem deve observar a lei de Moisés, o legalismo, para ser salvo. Então, olha só, esse homem oponente do apóstolo João, chamado Cerinto, ele defendia que o Jesus que morre na cruz não foi o Jesus divino, mas o Jesus homem. Então, naquela cruz não é Deus que morre em nosso lugar, mas apenas um homem comum. E ele dá também evidências, né, e dá importância à lei de Moisés. Cerinto, ele ensinava o legalismo naquela época, de que os crentes precisavam seguir também a lei de Moisés, não só ali os 10 mandamentos, mas seguir toda a lei, né, toda a religião. E isso trazia certamente peso, né, sobrecarga sobre os discípulos de Jesus. Em terceiro lugar, João escreve para fortalecer e encorajar os crentes em 3 áreas essenciais. João vai escrever essas 3 cartas, em primeiro lugar, para fortalecer os crentes na área doutrinária. E por que João escreve essas cartas com esse intuito? Porque o objetivo de João era que os crentes se apegassem às Escrituras, que os crentes pudessem se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Muitas pessoas hoje vão dizer que as Escrituras não precisam ser defendidas, que a verdade não precisa ser defendida. Mas a própria palavra nos diz que nós precisamos defender a fé cristã. E para que a gente defenda a fé cristã, precisamos conhecer a fé cristã. Precisamos estudar, nos aprofundar na palavra do Senhor. Então é muito importante que você estude e se aprofunde no conhecimento das Escrituras, para que você possa defender a fé cristã, para que quando as pessoas chegarem até você e perguntar qual é a razão da sua fé, você possa então dizer para elas por que você crê nesse Deus Todo-Poderoso, por que você é um cristão. Em segundo lugar, João escreveu essas cartas para fortalecer os crentes também na área moral. João tem como propósito aqui, principalmente nessa primeira carta, levar os crentes a amar uns aos outros, a se importar uns com os outros. E assim deve ser a nossa caminhada com Deus. Precisamos nos importar com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Então, ao estudarmos essa primeira carta do apóstolo João, nós vamos ver vários ensinos do apóstolo sobre a importância de amarmos uns aos outros. Em terceiro lugar, João escreve essas cartas com o objetivo de fortalecer a área social dos crentes daquela época e dos crentes de hoje. A área social qual que é? A preocupação pelas necessidades dos outros. Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Não só amar uns aos outros, mas socorrer uns aos outros. Nós somos chamados para isso. Nós temos um papel importante, que é ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então, João aqui nessas cartas,
ele vai enfatizar as 3 marcas do verdadeiro cristão: o apego às Escrituras, o amor aos irmãos e a importância e a necessidade de nós investirmos a nossa vida no cuidado do outro, no cuidado do próximo. É importante a gente ressaltar sobre a importância desta carta para a igreja contemporânea, para a igreja nos dias de hoje. Porque assim como essas cartas foram importantes na época do apóstolo João, essas cartas são importantes também nos dias de hoje. A igreja contemporânea, a igreja brasileira, precisa se voltar para a palavra de Deus. E essas cartas escritas pelo apóstolo João vão mostrar para nós quais são as marcas do verdadeiro crente. Quais são os alvos que nós precisamos alcançar na nossa vida. O que precisamos fazer como discípulos de Jesus. Nós precisamos lutar pela fé cristã. Nós precisamos defender essa segurança do cristão. Precisamos defender o evangelho da graça. Precisamos defender aquilo que Cristo Jesus fez por nós. E essa defesa é uma obrigação, é uma responsabilidade de todo discípulo de Jesus. Então, se você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus, cabe a você defender o evangelho. E para que você defenda o evangelho com autoridade, você precisa conhecê-lo. Então é por isso que nós estudamos essas cartas, é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, porque nós temos esse objetivo, que é conhecermos as Escrituras de forma profunda e levar adiante os seus ensinos e explicar para aqueles que nos perguntarem qual é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Nós sabemos que os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. O homem continua sendo pecador. As heresias que atacaram a igreja cristã no primeiro século, no passado, elas mudaram apenas o vestuário hoje. Essas heresias ainda estão presentes no nosso meio. A fé cristã ainda hoje é atacada. Os falsos mestres ainda hoje perseguem a igreja de Cristo. Nós temos nos nossos dias várias heresias que querem perverter a igreja, que querem roubar a alegria da igreja. Como, por exemplo, o liberalismo, que é uma corrente que ensina que o homem ele não precisa se apegar à verdade, à palavra de Deus. Ele pode viver de qualquer jeito, ele é livre, ele pode fazer escolhas. O importante é que ele seja feliz. E esse liberalismo tem atrapalhado a igreja hoje. Tem tirado muitos crentes do caminho. Tem pervertido a mente de muitas pessoas. E então, João vai escrever essas cartas para trazer esse engajamento, essa coragem, esse fortalecimento para que possamos caminhar segundo a palavra de Deus. Hoje nós temos também no nosso meio o misticismo, que também é uma heresia muito presente no meio da igreja evangélica brasileira. Quantas pessoas estão buscando uma fé mística? Buscam o objeto, não buscam o Deus de todas as coisas. Colocam a sua fé numa rosa ungida, num copo de água ungido. Quantas pessoas estão buscando esse misticismo como se fosse um amuleto para que se aproximassem de Deus? E essa é uma heresia muito presente nos nossos dias, assim como o liberalismo. Nós temos também o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo ensina que a igreja, para ser famosa, a igreja, para ser popular, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode inserir nela qualquer expressão de adoração. Ela pode buscar vários meios para que ela seja conhecida, para que as pessoas se sintam bem. E muitas igrejas por aí têm sido pragmáticas, porque estão inserindo nas suas liturgias, nos seus momentos de cultos, muitas coisas que a Bíblia não ensina, apenas para agradar a multidão, apenas para deixar as pessoas satisfeitas enquanto estão ali naquele ambiente de adoração. Olha o perigo que nós estamos correndo.
Todo cristão, discípulo de Jesus, precisa lutar contra o liberalismo, o misticismo e o pragmatismo. Essas são as heresias que estão presentes no nosso meio. Talvez nós não vamos ver com tanta evidência as heresias que estavam presentes na época do apóstolo João nos dias de hoje, mas nós vamos ver muitas heresias que hoje estão vestindo uma nova roupa, um novo vestuário, e tem agradado muitas pessoas, infelizmente, levando elas para fora do caminho. Então, nosso objetivo ao estudarmos as cartas do apóstolo João é vermos que há um grande perigo e que nós precisamos acender esse sinal de que os falsos mestres estão ao nosso redor, ensinando heresias, e que a Igreja de Cristo Jesus precisa permanecer fiel. Eu espero que ao longo desses estudos, dessa série de mensagens, você possa conhecer e descobrir quais são essas heresias que têm atrapalhado a igreja cristã, como que nós podemos firmar a nossa fé em Cristo, onde nós devemos basear o nosso conhecimento, como que nós podemos defender a sã doutrina. Isso é muito importante. Todo discípulo de Jesus precisa defender a doutrina que ele crê. E nós vamos então defender, a nossa doutrina, conhecendo essas cartas, nos aprofundando nessas cartas, para que no momento oportuno nós possamos colocar em prática esses ensinos e evitarmos de que as heresias venham nos atrair, venham nos tirar da presença do Senhor. Nós estamos ficando por aqui. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar a nossa série, a Segurança do Cristão. Na semana que vem nós vamos entrar no texto bíblico e vamos começar a estudar de forma expositiva a primeira carta do apóstolo João. Antes de nós encerrarmos, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, que o Senhor nos dê graça, que enquanto nós estudamos a palavra dele, o nosso coração venha se encher de alegria e de esperança. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Ó Deus, fique conosco, nos abençoe, nos dê firmeza, condições, coragem, conhecimento, para que possamos defender a nossa fé. Abençoe, ó Deus, a tua igreja que acompanhe ou vai acompanhar esse estudo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos. Que a graça do Senhor continue sendo presente sobre o nosso coração. E que jamais venhamos esquecer da segurança que nós temos, essa segurança que o Senhor mesmo proporcionou a cada um de nós. A segurança da salvação, a segurança de que nós somos do Senhor e que nada, ninguém pode nos roubar das tuas mãos. É que nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a igreja do Senhor. Nos dê uma noite de sono tranquila. Cuida, ó Deus, de nós. Nos dê um tempo de descanso e que a nossa vida continue sendo vivida para o teu louvor e para a tua glória. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na semana que vem, nesse mesmo horário, se Deus permitir, nós estaremos juntos mais uma vez. Tenham todos uma excelente noite, bom descanso e até logo.